Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. A gente tem informação aqui sobre o clássico contra o Fluminense, que vai acontecer no dia 16, né? É o próximo jogo do Vasco, depois do jogo do Bahia. A gente vai ficar aí 13 dias sem jogos por conta da data FIFA, e depois sem esse jogo contra o Fluminense, que deve acontecer na cidade de Volta Redonda. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Payet, que deve estrear, né, nesse final de semana no jogo contra o Bahia. Vamos falar sobre Jair, que deve ser o titular também nesse jogo contra o Bahia. E tem uma notícia aqui sobre futebol feminino também. O Vasco conseguiu ali ter o seu projeto aprovado, né, através da lei de incentivo, e o time feminino do Vasco vai ganhar aí um bom investimento. Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vou começar falando aqui da FUT Fanatics. Olha essa camisa lindíssima do Vascão que tá aparecendo aí na sua tela. O precinho tá lá embaixo, né? E você utilizando o cupom MACHÃO10, você ainda ganha 10% de desconto. Na FUT Fanatics, você compra através do site e o produto chega rapidinho na sua casa, beleza? A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama e, como eu disse, o cupom MACHÃO10 te dá 10% de desconto no seu pedido em produtos relacionados ao Vasco da Gama, beleza? FUT Fanatics, parceira aqui do canal, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando aqui sobre esse clássico contra o Fluminense que tá dando o que falar, né? O Vasco continua com o São Januário interditado e vai tentando buscar alternativas, né, para mandar o seu jogo contra a equipe tricolor. De manhã, a gente teve a informação que o Vasco estava tentando ali a liberação para que esse jogo contra o Fluminense acontecesse no estádio de São Januário. A informação era do Globoesporte.com. Segundo a apuração do Globoesporte.com, o Vasco insistia em buscar a liberação de São Januário com torcida para o clássico contra o Fluminense pela 23ª rodada do campeonato. Mas naquele momento, a gente já sabia que não era uma situação simples de acontecer. Porque, além de São Januário estar interditado, São Januário ainda não tem a aprovação da Polícia Militar para que receba clássicos, né? O Vasco está impedido de receber clássicos também em São Januário. Enfim, é uma perseguição que é inacreditável. Pois bem, e agora à tarde a gente foi, de certa forma, surpreendido com a informação que o Vasco deu a entrada para que esse jogo aconteça na cidade de Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Eu digo surpreendido porque as opções mais faladas eram o estádio Newton Santos, né, do Botafogo, ou até mesmo o Cariacica, né, que é próximo aqui também do Rio de Janeiro e é um estádio um pouco maior no Espírito Santo. Pois bem, não vai ser nem São Januário, nem Cariacica e nem Newton Santos. O clássico entre Vasco e Fluminense, válido pela 23ª rodada, deve ser realizado na cidade de Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Como manda o script, o Vasco enviou via Federação do Rio de Janeiro uma solicitação à Prefeitura de Volta Redonda, que por sua vez já deu o ok para que o clássico seja realizado lá no Raulino de Oliveira. O jogo, a princípio, está marcado para o dia 16 desse mês, um sábado. A tendência é que a confirmação do jogo para a cidade de Volta Redonda seja oficializada aí nos próximos dias. Eu acho que é uma decisão, assim, vou falar como torcedor, né? Porque é difícil a gente falar como um CEO do Vasco, a gente não sabe os problemas que poderiam ocasionar. Por exemplo, o Vasco pediu adiamento da partida, mas eu como torcedor, a minha visão como torcedor é que o Vasco não deveria aceitar jogar fora da cidade do Rio de Janeiro. Se não quer deixar jogar em São Januário e se não quer liberar o Maracanã, pede o adiamento do jogo. Não leva para outra cidade não, porque acaba abrindo um precedente para sempre o Vasco ter que sair da cidade para jogar. Essa é a minha visão. E tem outra situação também em relação à Volta Redonda. Tem um caminho só para Volta Redonda. Volta Redonda é uma cidade próxima aqui no Rio de Janeiro. Então, mas só tem um caminho para você ir. É só via Dutra. E você vai colocar um clássico num final de semana, né? Horário que todo mundo consegue ir. Para duas torcidas rivais, uma rivalidade que está crescendo absurdamente. Pegarem a mesma pista, né, para ir para essa cidade, que é uma cidade pequena também, de interior aqui do Rio de Janeiro,
Eu acho que tem mais chance de acontecer uma confusão, uma briga de torcida no estádio lá em Volta Redonda do que no estádio de São Januário, sinceramente. Mas, enfim, aparentemente o jogo realmente será na cidade de Volta Redonda. É claro que a gente torce que não aconteça nenhuma confusão, nada do tipo, que todo mundo consiga chegar e sair do estádio em segurança. Mas aquele cheirinho de vai dar M tá no ar, tá? Quem conhece de torcida, quem tá sempre nos jogos, sabe que é muito mais propício ter uma briga no caminho para a Volta Redonda do que num jogo em São Januário. Mas, infelizmente, a justiça aparentemente não vê dessa forma, né? É um absurdo você ter condições de liberar o estádio de Volta Redonda para receber um clássico, mas o estádio de São Januário não ter condições. Complicado, né? Complicado. Perseguição, não tem outro nome. Mas, enfim, eu queria que o Vasco lutasse até o final para que esse jogo fosse realizado em São Januário. Pelo jeito, o Vasco já se conformou com a partida em Volta Redonda. Uma pena, acho que a gente só tem a lamentar em relação a isso. Ainda falando sobre São Januário, o elenco vascaíno posou hoje com uma foto, né, com a faixa ali Libera São Januário. Todos os jogadores ali, comissão técnica, perfilados, né, com essa faixa que também foi estendida ontem pelas crianças em São Januário e também pelos dirigentes do Vasco da Gama. Ainda sobre essa confusão de São Januário, o deputado federal Tarcísio Mota pediu para ingressar na ação do Ministério Público, essa ação que interdita, né, São Januário. Ele recolheu ali um abaixo-assinado com mais de 16 mil assinaturas e vai entrar nesse processo. Confira aí o que ele postou agora há pouco nas suas redes sociais. Fala galera, eu tô aqui na frente do Tribunal de Justiça para contar para vocês que eu, junto com a Dani Monteiro, deputada estadual, nós pedimos para ingressar na ação que hoje impede os vascaínos de estarem em São Januário. Isso é um absurdo. Seja você vascaíno ou não, quero te pedir para ingressar nesta luta, porque é um absurdo que um estádio esteja fechado hoje porque está do lado de uma favela. A gente não pode compactuar com isso. Junto com esse pedido de entrada, eu protocolei, entreguei as mais de 16 mil assinaturas que o nosso abaixo-assinado já tem e nós já entregamos aqui na ação também para mostrar que essa é a luta de muita gente. Assine, libera São Januário, vamos na luta até o fim. Só a luta muda a vida. Tá aí, né? Toda ajuda também dos parlamentares é bem-vinda. O Vasco está conseguindo movimentar todos os campos políticos, né? Parlamentares do PSOL, do PL, da direita, da esquerda, do centro. Tá todo mundo unido nesse absurdo aí contra o Vasco da Gama. O que está acontecendo realmente é um absurdo que está chocando a comunidade aqui no Rio de Janeiro. Bom, tomara que o Vasco consiga essa liberação aí o mais rápido possível, porque a equipe está sendo muito prejudicada. Vamos falar agora do jogo do final de semana, né? No domingo o Vasco encara o Bahia, confronto aí de vida ou morte, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Duas equipes que estão aí brigando contra o rebaixamento, jogo de 6 pontos. E nesse jogo, Dimitri Payet vai fazer a sua estreia, né? Pelo menos a expectativa de todos é que Dimitri Payet faça a estreia nesse final de semana na partida contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento que ele entrar em campo, ele será o primeiro francês a vestir a camisa do Vasco da Gama. A tendência é que o Payet seja titular na vaga do Serginho, né? O Serginho que não foi muito bem no jogo contra o Palmeiras. O Payet deve entrar ali e o ataque deve ser mantido com Gabriel Peck e Verratti, com o Payet tendo um pouquinho mais de liberdade, caindo ali dos lados para o meio, onde ele gosta de jogar. O Vasco tem uma dúvida na volância, né? Que o Zé Gabriel está suspenso, mas a tendência é que o Jair seja titular nesse jogo aí contra o Bahia. O Jair voltando, né, a ser titular depois de um longo período. Ele que caiu muito de produção, infelizmente, né? A gente esperava muito do Jair e a temporada dele vem sendo decepcionante. Mas enfim, provavelmente amanhã a gente já deve ter um esboço ali do time titular do Vasco da Gama com todas as confirmações. Para encerrar esse vídeo aqui, a gente vai falar rapidinho de futebol feminino, porque o Vasco teve um projeto aprovado via lei de incentivo ao esporte. O Vasco anunciou agora há pouco, né, que essa iniciativa já foi publicada no Diário Oficial e o processo de captação de recursos já foi iniciado. O projeto aprovado é de 6 milhões de reais, reestruturando todo o departamento de futebol feminino com a contratação de profissionais para se dedicar apenas ao futebol feminino e investimento em estrutura que contempla local para treinos, hospedagem, alimentação, locomoção, além de acompanhamento diário, né, na saúde ali das atletas. O Vasco está em preparação para o Campeonato Carioca, que tem previsão de início agora em setembro, e possui uma das mais belas histórias, né, no futebol feminino brasileiro. O Vasco é tetracampeão brasileiro feminino e o Gigante da Colina foi o clube que revelou a Rainha Marta,
A atleta que ganhou em 6 oportunidades a bola de ouro da FIFA e é considerada a maior jogadora de todos os tempos, né, do futebol feminino. Então o Vasco também voltando a caminhar aí no futebol feminino. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!